Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os rapazes, senhoritas e gaviés que assistem o canal do Nobierto. Vale lembrar que se você é novo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Então, sem nenhuma enrolação, bora logo pra essa merda de vídeo. Sério, quando isso foi anunciado há uns meses atrás, eu fiquei pensando, cara, eles terão que se desdobrar nos 20 para fazer essa série ser boa. Pois eles teriam 3 desafios para fazer. Fazer o Chapolin agradar as crianças de hoje em dia, fazer a série atrair os jovens que assistiram o Chapolin nos anos 70, 80 e o mais complicado ainda, fazer o Chapolin se tornar pai de família sem ser forçado. E adivinha, eles conseguiram. O ano mal começou, eu já digo, Chapolin e os Colorados, ou Los Colorados, como é no original, é uma das melhores séries americanas da década de 2000 pra cá e o melhor lançamento de 2006, além de superar o Chaves em desenho animado, pelo menos as temporadas mais recentes, né? Como eu falo mais recentes, são as últimas temporadas do Chaves. Pô, cara, o desenho é muito bom, porque além dele manter a essência do Chapolin, as piadas recorrentes, a personalidade, eles ainda não camaram pro personagem, eles dão algo a mais do que a série original tinha, mas sem desrespeitar o legado do Chespirito. A série já nos mostra algo que muita gente já sabia. O Chapolin viaja no tempo. Ele vive no presente dele, com a sua família, mas sempre que alguém grita quem poderá nos defender, automaticamente ele teleporta para qualquer época e qualquer lugar que a pessoa estiver precisando de ajuda. Ele vai lá, derrota os bandidos, que são os episódios que a gente vê na série clássica, mas em off, o que ele estava fazendo? Ele estava com a família dele. Depois de derrotar os bandidos, ele volta para casa e fica com a esposa, com seus 2 filhos e sua mãe também, que está na série. Pelo que a série nos mostra, ela se passa alguns anos, né, depois da série original. Pelo fato do Chapolin já estar com uns detalhes grisalhos na cabeça, no cabelo, né, e também ele já está com aquela clássica pança de pai. O desenho nos mostra que o Chapolin tá no máximo lá na casa dos 40. E ele já tá casado com a sua esposa, né, vamos dizer no mínimo assim, porque claramente há mais tempo, mas uns 15 anos, já que essa é a idade da filha deles. E no episódio 5 mostra um flashback onde ele tá indo com a esposa, né, comemorar o aniversário de casamento deles, enquanto a mãe dele cuida da filha deles, que ainda é um bebê nesse flashback, né, no episódio 5. Então, a série já nos mostra que eles já estão casados pelo menos vamos dizer assim, uns 18 anos, vamos dizer assim, né, uns 18, uns 16, 17 anos, por aí. Um detalhe interessante que a série nos mostra é que o Chapolin não nasceu com seus poderes, mas sim ganhou eles após achar a roupa. É mostrado também, né, que desde criança ele já tinha um coração bom e que ele queria proteger não só as pessoas mais fracas, mas as pessoas inocentes, de bom coração. Isso é falado pela mãe dele no episódio 1, quando o filho dele, né, o Bob, pergunta como é que era o pai dele na infância. Agora falando sobre a família do Chapolin, para mim é um dos melhores pontos da série. Para quem não sabe, a família do Chapolin é inspirada, né, na família do Roberto da vida real. A Susana, que é a esposa do Chapolin, é inspirada na Graciela, né, a primeira esposa do Chespirito. E os 2 filhos, né, o Bob e a Lina, são inspirados nos 2 filhos dele, Roberto Júnior e Paulina, que são os 2 criadores dessa série. Sobre a personalidade deles, os filhos do Chapolin até que são genéricos, mas não um genérico ruim. Um genérico que, tipo, eles podem estar em qualquer série, mas não quer dizer que eles sejam personagens ruins. Pelo contrário, eles são personagens muito bons. O fato deles serem genéricos até que é bom, afinal eles são crianças como qualquer outras. A única diferença é que eles são filhos do fudido Chapolin. O Bob é o típico garoto que vive viciado em telas, que isso é uma crítica que a série faz muito, o vício das pessoas em tela, não só as crianças, mas várias pessoas na tela, que eu tenho 100% de certeza que o próprio Chespirito faria essa crítica, se ele fosse vivo atualmente, no século XXI. E a Lina é aquela típica garota que gosta de se maquiar, se sente bonita, fica olhando os garotos na escola, fica conversando com as amigas, uma garota adolescente normal.
A esposa do Chapolin, pra mim, é uma das melhores personagens da série. Ela é meiga, gentil, apoia o marido em tudo e ama ele incondicionalmente. Ela gosta muito de cozinhar. Sempre que o Chapolin chega, ela tá lá com um prato de comida pra ele. Calma, Twitter. Além disso, ela também gosta muito de futebol, pois no episódio 2 a gente descobre que ela é líder dos líderes de torcida, que é uma combinação bem interessante, né? É uma combinação bem incomum, né? Uma mulher gostar de cozinhar e de futebol ao mesmo tempo. Mas até que foi interessante aqui. A mãe do Chapolin pra mim é a melhor personagem da série. Ela é a típica velha que reclama de tudo, mas ama família, principalmente o neto mais novo dela. Ela rouba a cena sempre que aparece, e sempre que ela abre a boca é uma pérola que ela lança. Além da dublagem dela ser fenomenal no Brasil. Como eu disse, eles têm suas personalidades, mas eles não se resumem só a isso. O Bob não é só um viciado em telas. A Lina não é só uma louca por meninas. E a Suzy não é só uma maluca que grita sempre que o time dela faz gol. Cada um deles tem sua personalidade, mas eles são muito mais do que isso. Eles não são flandelizados, como é na maioria das séries infantis atualmente. E um detalhe ótimo nessa série é que a família do Chapolin é muito compreensiva com ele. Eles ficam tristes pelo Chapolin quase nunca estar em casa? Ficam, mas eles não culpam ele. Eles ficam tristes porque a Suzy queria ficar mais tempo com o marido e as crianças queriam ficar mais tempo com o pai. Mas em nenhum momento eles culpam o Chapolin. Na verdade, eles sentem orgulho dele ser o herói que ele é. Por exemplo, no primeiro episódio, o Bob pergunta pra mãe, né, se o pai dele iria ver o jogo dele, enquanto o Chapolin estava enfrentando o Alma Negra naquele momento. Ele fica triste pelo pai não estar no momento, mas quando o pai chega, ao invés dele reclamar, tipo, ai, você não foi no meu jogo, ele abraça o pai e começa a contar sobre o jogo, feliz da vida. Tipo, ele não fica reclamando, não é uma família que reclama no ouvido dele. É uma família que compreende o motivo. Eles compreendem que o pai deles é um herói onipresente, que está em todos os lugares. E eles sentem orgulho disso. Isso é bom. É bom ter uma família que compreenda, que não precise cair naquele clichê de que é necessário o pai sempre estar em casa, é necessário que a família reclame. Não, eles compreendem. Tirando a mãe dele, porque a mãe dele reclama de tudo, mas é mãe, né? É mãe, idosa reclama de tudo. Ah, e também eles têm um cachorro. Eles têm um cachorro colorinho que eles adotam lá no episódio 6, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Sobre o humor da série, ele é muito competente. Como eu disse, a série do Chapolin e os Colorados é uma série para toda a família, como o Chapolin e o Chaves dos anos 70, anos 80 era. Os dois eram programas para toda a família. Então, Chapolin e os Colorados precisava ser uma série que conseguisse juntar toda a família, pai, mãe, filho, filha, papagaio, cachorro, todo mundo para assistir a série. Então eles não podiam ser uma série totalmente infantil e infantilóide como são muitas adaptações atualmente. Mas também eles não podiam ser uma série muito séria, pois Chapolin não é uma série séria. Chapolin é uma paródia. Chapolin é pra rir, não é uma série totalmente para adultos. Então tinha que ser uma série leve para chamar a atenção das crianças, mas também uma série que fazia boas sacadas para chamar a atenção dos adultos, como era a série original. E eu vou te falar, eles conseguiram fazer isso. Tem tanto humor crítico, né, o humor que usava para fazer críticas, como a cena que o Chapolin vai salvar uma mulher e ao invés de tentar ser salva, ela só pede pro Chapolin salvar o celular dela. Tem o humor físico, como a cena do episódio 6, onde uma massagista quase mata a Suzy. E tem o humor mais duplo sentido, coisa que só os adultos vão pescar. Tipo quando a cena onde a filha do Chapolin, né, está indo pro encontro dela, o primeiro encontro, a Suzy está triste porque a filha está crescendo rápido, aí ela manda pro Chapolin. Quer fazer outro filho? Exatamente, a mulher quer sentir a marreta penetradora de novo, essa safada. Então sim, a série tem os 3 tipos de comédia principal que a série original tinha. E eles conseguiram equilibrar bem. Chimpandolfo, você é morto! Acaba com ele, pai! Ai, mas é um animal! Mas você que casou com ele. Me refiro ao Chimpandolfo. Ele está assustado. Olha ele. Você conhece bem seu pai, é muito assustado. Tô falando do Chimpandolfo. Sim, verdade. Quando esse animal se sente encurralado, ele morde. O Chimpandolfo? Não, seu marido. Também nessa série nós descobrimos que o professor Inventivo, um dos personagens antigos da série clássica do Chapolin, atua junto do Chapolin, né? Ele trabalha com o Chapolin. Descobrimos que foi ele que criou as pílulas de encolhimento, a corneta paralisadora e
outros equipamentos que o Chapolin usa. Também descobrimos que após, ele lutar contra os bandidos e ir embora, ele volta para casa e vai para a toca, que é praticamente o porão dele, onde ele recarrega as suas energias, que é onde a mãe dele mora. Detalhe que era o professor Inventivo que morava lá, A toca, na verdade, era o escritório dele, o laboratório dele, mas depois de um acontecimento, que eu não vou falar o que aconteceu porque isso é spoiler, ele se mudou, foi o laboratório em outro lugar, e a mãe do Chapolin começou a morar na toca. Outro ponto positivo é que aqui a gente tem vários vilões clássicos do Chapolin, além de várias referências. Para mim, eles conseguiram equilibrar perfeitamente entre o copia e cola e o original. Não é uma série que repete tudo que nós já vimos, como eram os primeiros episódios do Chaves em desenho, mas também não é uma série que tenta ser original e acaba estragando tudo, como é os últimos episódios do Chaves em desenho. Eu acho bom a gente ver personagens que a gente já conhece, vilões que a gente já conhece, em outros contextos, em outras situações, mas não desrespeitando o material original, é claro. Mas sério, o Chapolin em desenho, Chapolin dos Colorados tem muita, mas muita referência ao Chapolin dos anos 80. Tipo, Alma Negra, Tripa Seca, Chico Pandolfo, Tem Gosto de Tamarindo, Dr. Lobstein, Mão Negra, Seu Trocadeiro, 21 Funfly, Rainha Má, Bebê Jupiteriano, Bigode de Face Perfeito, Tribo Gordichola, Doutor Cérebro e muito, muito mais. Então, acompanhando até aqui, vocês viram que eu só tive elogios pra essa série. Elogiei a ideia, elogiei os personagens novos, elogiei o humor, elogiei os personagens antigos, mas agora olhando assim, e o Chapolin? Será que eles conseguiram adaptar bem o protagonista? E já vou avisando sem suspense, conseguiram sim. Pra mim, eles não só adaptaram, eles literalmente pegaram o Chapolin da série clássica e refizeram ele em desenho. Você não vê só uma caricatura do Chapolin em desenho, você vê o Chapolin em desenho ali. Ele não é alguém forte e também não é corajoso, mas ele enfrenta seu medo pelo bem do que eles amam e pelo bem das pessoas inocentes. E isso é o Chapolin, e a série conseguiu retratar bem isso. Lembra que eu disse que a família do Chapolin apoia ele e entende o fato dele nunca estar, pelo menos nunca estar, 80% do tempo ele não está com eles. Lembra que eu disse que eles são super compreensíveis, entendem? Então, a gente acompanha o próprio Chapolin ficando chateado com isso. Tipo, em vez de você cair naquele clichê, tipo, a família fica chateada pelo pai nunca estar, você vê o pai chateado por não poder estar com a família. Porque isso só reforça algo que é mostrado no Chapolin desde o seriado dos anos 70. Ele não é uma caricatura de super-herói que só tá lá pra brigar contra os bandidos e pronto, acabou. Ele tem sentimentos como qualquer outra pessoa. Ah, então você tá dizendo que ele não gosta do que faz? Eu não disse isso, meu nobre. Vamos lá, imagina você é pai, ou se você é pai mesmo, imagina assim, você é pai e tem uma esposa. Você ama o seu trabalho, mas só porque você ama o seu trabalho, você quer que ele tome 100% do seu tempo, ao ponto de você não conseguir ficar com sua esposa e seus filhos? Então, pra mim, nessa série, o protagonista está incrível, muito bem adaptado e com carinho. Agora vamos para a crítica. Achou que a série só iria ser 100% elogio? Não, tem uma críticazinha sim. Mas não é algo que diz, nossa, que crítica, isso aqui estragou a série. Não, mas um negócio válido, vamos concordar. A minha crítica é o design dos personagens que o Carlos Villagrán interpretou. Se você analisou bem o design dos vilões da série, você percebe que boa parte dos vilões, estão parecidos com seus respectivos atores. Por exemplo, o Tripa Seca e o Alma Negra parecem bastante com o Ramon Valdez, Você não vê eles exatamente idênticos, mas eles lembram bastante. Mas agora vamos lá para o Quase Nada, o Seu Trocadeiro, o Dr. Lobstein. Eles não parecem nada com Carlos Villagrán. Por exemplo, o Seu Trocadeiro do clássico era um cara com estilo praiano, quer dizer, só que um praiano mais sofisticado, enquanto no desenho ele tá mais com um praiano caipira. O Quase Nada, no clássico, tinha uma aura de gangster dos anos 70. Atualmente ele parece mais um gangster de Street Fight. Mas aí eu me pergunto, por que dessa mudança?
Porque de todos os vilões, apenas os que são interpretados pelo Carlos Villagrán sofreram essas mudanças. Simples. Pois todo mundo sabe que a família do X-Espírito e o Carlos Villagrán não se bicam. Eles não se gostam. E ficou claro que eles mudaram, né, as características somente dos vilões que são interpretados pelo Carlos Villagrán para desvencilhar totalmente da imagem dele. Isso é ruim? Tecnicamente sim. Compromete a série? Não, a série continua boa. Mas é triste ver que por causa de brigas, né, nos bastidores, infelizmente a gente não pode ter os designs clássicos. Minha dicção tá uma porcaria. Mas na boa, tirando esse problema dos designs e dos personagens do Carlos Villagrán, essa é minha única crítica negativa para essa série. Por incrível que pareça. É incrível, uma série atual que realmente não me fez criticar absolutamente nada do roteiro, adaptações. É uma série ótima para se ver em família. Claro que tem gente que achou meio infantiloide, vamos dizer assim. Mas tipo, eu vi lá a série, não achei infantiloide. Eu acho que ela tem piadas boas e sacadas boas que vão agradar tanto os adolescentes, adultos, crianças e idosos, como era a série clássica. Pra mim, a série tá copia e cola da série clássica. Um copia e cola bom, que eu quero dizer, tá bom? Pra mim, é a clássica série que o simples é muito, entende? Como era o Chapolin clássico, como era o Chaves. Você não precisa ter algo super complexo ou algo super infantil para fazer sucesso. Às vezes só usar a cabeça e fazer um roteiro bom, com personagens bons, uma história boa e principalmente com carinho à obra original, você vai ter uma série que vai agradar todos os públicos. E principalmente vai vender mais, é claro. Aprenda, Disney. Chaves, aguenta! Sou o Chapolin Colorado, mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Seu escudo é um coração. Tipo, a série é puro fanservice. Puro fanservice. Mas é um fanservice bom. Mas então, minha gente, essa aqui foi a minha análise de Chapolin e os Colorados. Você concorda? Você se importa? Fala aí nos comentários. Um abraço do Mano Noberto e até o próximo vídeo, que sairá algum dia.